As autênticas marcas do cristianismo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, verso 13. Meu objetivo geral nesta série de sermões, permitam que lhes lembre, é mostrar o que o cristianismo realmente é. Pode parecer estranho para alguns de vocês que ainda tenhamos que fazer isso. Este incidente aconteceu há quase 2000 anos e desde aquele tempo existe uma igreja cristã. Alguém poderá dizer, aspas, certamente, não é mais necessário você tomar tempo falando-nos o que é cristianismo, fecha aspas. Mas, desafortunadamente, é necessário. O nosso mundo está no estado de confusão, confusão política, confusão moral, confusão internacional, mas não há maior confusão do que a que existe com respeito a esta grande questão. Qual é a mensagem cristã? Que é a igreja cristã? Bem, perdoe-me por ser tópico. Decidi pregar sobre este versículo e considerá-lo com vocês, não só na semana passada, e sim antes de sair de férias, em meados de julho. Portanto, não estou pregando sobre este versículo por causa de um tema tópico, mas para mostrar-lhes a importância de se ter uma clara ideia do que é cristianismo. Todavia, durante esta última semana aconteceu uma coisa que, ao que me parece, aumenta a confusão e torna muita gente sabermos exatamente o que esta passagem nos diz. Refiro-me naturalmente à visita do Papa às Nações Unidas e ao seu discurso quando da recepção que lhe foi oferecida ali. Tudo isso foi apresentado demoradamente e com muita repetição pela televisão e pelo rádio. Aí está o Papa, que se diz direto sucessor de Pedro, o Pedro moderno, por assim dizer, discursando para as Nações Unidas e sendo recebido por elas como chefe de Estado. Aqui no livro de Atos temos o apóstolo Pedro com João confrontando os estados, autoridades e poderes do mundo. Eis aí Pedro. Considere depois como é alguém que se diz seu sucessor, quando comparece perante altas autoridades similares. Não vou gastar tempo assinalando o contraste, mas deixo isso com a inteligência de vocês. Não fui eu que arranjei isto. É extraordinário como estas coisas acontecem, não é? Eu creio na direção de Deus e na presença e no poder do Espírito Santo. Não permita Deus que alguém pense que este sermão é sobre o catolicismo romano. Não é. É sobre o cristianismo verdadeiro. Como eu disse, o mundo está confuso e infeliz. Os indivíduos estão em dificuldade. Estamos tão perplexos que estamos prontos a acreditar em quase tudo o que se nos oferece. E é porque eu me preocupo com os homens e mulheres que andam desnorteados e por solidarizar-me com eles e condoer-me por eles que estou chamando a atenção de vocês para toda esta questão. Como podemos dizer o que é cristianismo? Há duas maneiras principais. A primeira é ir ao Novo Testamento. Não sabemos nada sobre a igreja, nem sobre a mensagem cristã, nem sobre o nosso Senhor, a parte do que temos aqui neste livro. Não adianta me dizerem que um pensador moderno diz isto e aquilo. Um pensador não sabe nem um pouco mais do que eu. Ele não estava lá. Se vocês quiserem saber o que é cristianismo, se quiserem saber o que a igreja foi destinada a ser, digo-lhes que será bom voltarem a este Novo Testamento e ao fazer isso vocês verão como a igreja veio a existir e o que lhe aconteceu. Vocês têm a história completa aqui. Vocês têm a descida do Espírito Santo e as primeiras coisas que os apóstolos começam a dizer e a fazer. Aqui está o cristianismo em sua origem, em sua pureza. Foi isso que transtornou o mundo antigo. Foi isso que derrotou até o Império Romano dentro de uns 300 anos. Aqui está ele, o cristianismo autêntico. Mas essa não é a única maneira. Essa é positiva. A outra maneira de verificar exatamente o que é cristianismo, uma maneira negativa, às vezes bastante útil. É possível dizer se uma mensagem que se diz cristã é verdadeira ou não, observando a reação do mundo a ela. O mundo reage de diferentes modos
a mensagem verdadeira e a falsa. Esse é o teste negativo. Aqui em Atos capítulo 4, vemos os apóstolos, a igreja, encarando os poderes terrenos e vemos a reação desses poderes. E a reação continua sendo a mesma hoje. E quando examinarmos isso, notaremos incidentalmente as verdadeiras marcas da fé cristã e da igreja cristã. Aqui está o cristianismo autêntico posto diante de nós de maneira impressiva e dramática. Que nos é ensinado aqui? Procurei reduzi-lo a alguns princípios que nos serão fáceis de lembrar. Eis a minha primeira proposição. O cristianismo é um fenômeno. Não é mero ensino, nem uma certa perspectiva, nem tão somente um ponto de vista. É um fenômeno. E um fenômeno é um fato. É algo que acontece, pertence aos domínios da história. E isso é cristianismo. Essa é a verdade acerca do Novo Testamento e, de fato, a verdade acerca da Bíblia toda. Pois bem, há outras religiões no mundo, assim chamadas, e há filosofias e pontos de vista. Como vieram a existir? Bem, um indivíduo ou talvez alguns reflitam sobre a vida e apresentaram ideias e teorias. Eles as ensinam, discutem-nas com outros e depois, talvez, essas ideias são transformadas em livro que outros leem. Dessa forma, o ensino ganha publicidade e se torna conhecido. Mas não é essa a situação quanto à mensagem cristã. Ela não é meramente uma teoria ou uma ideia, ela se baseia inteiramente em coisas que aconteceram e na atividade de Deus. Primeiramente e acima de tudo, a Bíblia é um livro de história. É um relato de coisas acontecendo, de Deus interferindo, de Deus adentrando o tempo. Todavia, não somente isso, a Bíblia é um relato de algo extraordinário, de algo incomum, impressionante, algo que atrai a atenção. Não seria esse o ponto central do incidente que estamos estudando? Jerusalém estava em tumulto, todo mundo estava agitado, todo mundo estava cheio de curiosidade, todo mundo estava se aglomerando. O que será que ia acontecer em seguida? As autoridades estavam espantadas e alarmadas porque tinham diante de si uma situação com a qual tinham que lidar. Esse é o efeito do cristianismo. Ele é vivo, dinâmico, desafiador. Ele leva você a confrontar-se com o problema. Você tem que enfrentá-lo e tomar uma decisão. Ele o compele a isso e insiste nisso. E todo aquele que se vê face a estes eventos tem que posicionar-se de um lado ou de outro. Pois bem, é essencial dar ênfase à historicidade do cristianismo, porque a opinião da pessoa comum é que ele não passa de um tipo de tradição sem vida. Naturalmente, há alguns que não têm inteligência nem para pensar nisso. Quando crianças, foram habituadas a ir à capela ou à igreja ou à escola dominical e continuaram a fazê-lo, porém não há vida nisso. É uma tradição morta, enfadonha, apenas um punhado de pessoas tentando cantar de maneira patética. Tudo é monótono e melancólico. É um insulto à inteligência. E essas pessoas que ainda se dizem cristãs e membros da igreja cristã não passam de patéticos continuadores de um costume destituído de vida. Não seria essa a impressão? Acaso você não consegue ver que tudo isso está errado? Isso não é cristianismo. E se há pessoas que dão a impressão de que é, só me resta questionar se afinal elas são cristãs. O cristianismo é um fenômeno impressionante. É um acontecimento que enche as pessoas de espanto e de curiosidade. Aspas. Que é isso? Fecha aspas. Elas perguntam. Estamos vivendo num mundo perigoso, num mundo no qual nunca sabemos o que vai acontecer em seguida. E, portanto, não peço desculpa por lhes fazer uma pergunta simples nesta altura. O cristianismo chegou a vocês como um desafio? Chegou-lhes como algo dinâmico, algo que os compeliu a dar atenção e que os impulsionou a tomar uma decisão? Se não foi assim, vocês realmente não sabem coisa alguma sobre o cristianismo. Podem pensar nele em termos de um ritual monótono e morto, mas isso é inteiramente errado. Não há nada que tenha afetado tanto este mundo como a mensagem cristã. Na verdade, mais adiante no livro de Atos, os apóstolos são descritos como, aspas, estes que têm alvoroçado o mundo, fecha aspas, Atos 17, verso 6. Alguma coisa do mundo moderno alvoroçou alguém
ou alguma coisa, para não dizer o próprio mundo? Não, não. Religião sem vida não é cristianismo. O cristianismo do Novo Testamento é vivificante, dinâmico e desafiador. Um fenômeno. Depois, o segundo ponto é que o cristianismo é um fenômeno que o mundo não entende. Isso é muito importante e é onde o teste negativo entra. Esse é, naturalmente, o ponto em questão da cura do homem coxo. Essas autoridades foram confrontadas por este fato. Todos os elementos da comunidade conheciam o pobre pedinte coxo e de repente o viram de fato de pé diante deles, aspas, e vendo estar com eles o homem que fora curado, fecha aspas, Atos 4, verso 14. Não puderam dizer nada para negar o fato e todavia falaram tudo contra, não contra a cura e sim contra a maneira como aconteceu. E isso caracteriza a mensagem cristã. O mundo fica perplexo frente a ela. Pois bem, é dessa forma que o mundo nos deixa saber se a nossa mensagem é verdadeiramente cristã ou não. Há falsas representações da mensagem cristã que não só não deixam perplexo o mundo, mas também o mundo as entende muito bem, gosta e recomenda. Se a igreja se postasse diante dos governadores, das autoridades e dos pobres com uma mensagem política, seria ovacionada de pé. O mundo não fica perplexo face a pronunciamentos políticos. Ele os entende. Eles são seu próprio curso de ação, o seu próprio pensamento, sua língua e seu dialeto. Portanto, se a igreja falar ao mundo sobre a paz, sobre a guerra, sobre cessar de usar bombas e assim por diante, o mundo lhe dará ouvidos, a aceitará e a recomendará. Mas não foi essa a percepção que Pedro e João tiveram. Ou também, quando a igreja dá a impressão de que o evangelho cristão consiste de ensino ético e diz que a mensagem dela é um apelo para que as pessoas tenham vida melhor e acrescenta que ela pode ajudar as autoridades a lidarem com os problemas da delinquência juvenil, da imoralidade sexual e da injustiça social, então o mundo, as autoridades, a entenderão perfeitamente bem. Elas sempre estão tendo que tratar de coisas como essas. Elas têm que aprovar leis do parlamento, estabelecer instituições, clubes e sociedades e passa o tempo todo tentando tratar de todos estes problemas morais que se multiplicam. Assim, se a igreja vier a dizer, aspas, é exatamente com essas coisas que estamos preocupados, estamos aqui para ensinar as pessoas a viverem vida decente, moralmente boa e reta, fecha aspas, o mundo se porá de pé para ovacioná-la. Isso ele entende. É a moeda corrente do seu pensamento e da sua expressão. Ou quando a igreja dá a impressão de que a mensagem cristã é apenas uma questão de uma pequena elevação moral, de oferecer às pessoas belos pensamentos para começarem o dia com pensamento positivo, um pouco de idealismo no mundo materialista, então o mundo gosta. O mundo gosta de se julgar idealista e não completamente mal, de pensar que gosta do bem. Então, quando a igreja fala sobre idealismo e faz apelos ao povo em nome do idealismo e da amizade, e quando ela diz que isso é a mensagem cristã, o mundo a aclama e a aceita. Ele fica agradecido por sua mensagem. Contudo, não foi esta a percepção dada a Pedro e João. Ou se a igreja se puser de pé do mundo e der a impressão de que a mensagem cristã afinal nada mais é que psicologia expressa naturalmente com terminologia cristã, o mundo estará muito pronto a ouvir, porque ele está em dificuldade. As pessoas estão padecendo insônia, a lista de drogas aumenta, a atenção da vida diária e o problema de como viver com os vizinhos, na verdade, como viver com a mulher ou com o marido. O mundo está se despedaçando e assim a igreja vem e diz, aspas, podemos ajudar você nisso tudo. Nós vamos ensiná-lo a pensar e talvez até ensiná-lo a tratar dos seus males, dores, indisposições e frustrações e da sua perda de confiança. Nós lhe ensinaremos psicologia para que você entenda a natureza humana. Fecha aspas. Se a igreja vem e dá a impressão de que a sua mensagem é simplesmente uma espécie de psicologia aplicada, então, de novo, receberá uma ovação de pé. Mas não foi essa a percepção oferecida a Pedro e João. Ou, finalmente, alguns podem dar a impressão de que o propósito da igreja cristã é prover um tipo de vago culto, uma espécie de paganismo refinado.
Vocês conhecem o tipo de coisa que o pagão faz quando está mal. Faz uma oração, ou se ficar com medo do que lhe vai acontecer, realiza seus ritos e cerimônias. E se a igreja parece uma organização estatal que pode funcionar muito bem no dia da recordação, ou convoca o povo para um dia nacional de oração em tempo de guerra, quando batalhas estão sendo perdidas, ou organiza algumas cerimônias maravilhosas com obscurecidas luzes religiosas e com a instigação de poderes invisíveis, numa coroação ou pela morte de um membro da família real ou de um grande primeiro-ministro, se a igreja der a impressão de que isso é cristianismo, bem, o mundo a aceitará. Ele gosta disso. Ele louvará a igreja, lhe agradecerá, ele oferecerá, digo de novo, ovações de pé. No entanto, observe o contraste. O mundo sempre fica perplexo ante a verdadeira mensagem, como aconteceu aqui em Atos. É por isso que a reação do mundo é um dos melhores testes da mensagem. Se o mundo a aceitar prontamente, vocês poderão estar certos de que não é cristianismo. Se o mundo ficar perplexo e espantado, você pode estar um tanto certo de que, em todo caso, a mensagem está próxima da que é verdadeira. Esta é uma mensagem que sempre alarmou o mundo. Ele não entende a sua linguagem, fica em dificuldades. Mas eu devo ir além deste ponto. A mensagem verdadeira não é só uma mensagem que deixa perplexo o mundo. Ela também o enraivece. O mundo sempre odeia a mensagem verdadeira e procura detê-la, como fez aqui no princípio. Não seria essa a história geral da Bíblia? Veja como o mundo tratou Noé, o pregador da justiça, o homem designado por Deus para pregar ao mundo antigo e chamá-lo ao arrependimento. Veja o tratamento que ele lhe deu. Veja o tratamento que Sodoma e Gomorra deram a Ló, pobre Ló. Ele tinha rebaixado os seus padrões, porém, até ele era um homem justo naquelas degeneradas cidades da planície. Leu a narrativa do tratamento que foi dado a ele pelo povo de Sodoma e por seus líderes quando ele tentou admoestá-los e chamá-los ao arrependimento antes que fosse tarde demais. Leia o Velho Testamento e veja como os profetas eram tratados. Em Israel sempre havia grande número de profetas falsos e ocasionalmente um profeta verdadeiro. Os falsos profetas eram sempre elogiados e bem recebidos. Por quê? Bem, porque eles diziam, aspas, paz, paz, quando não há paz, fecha aspas. Jeremias 6, verso 14, 8, verso 11. Quando a igreja diz ao mundo, aspas, está tudo bem, você só tem que apelar ao povo a que ponha fim à guerra e que nos unamos todos, fecha aspas. O que ela está dizendo é, aspas, paz, paz, quando não há paz, fecha aspas. Essa é a mensagem de um falso profeta, mas o mundo gosta. Ela o faz sentir-se um pouco mais feliz, ela pospõe a calamidade e por isso tem uma recepção maravilhosa. Todavia, observe de que maneira os profetas verdadeiros eram tratados. Eram lançados nas masmorras, eram odiados e mortos. Veja o que o mundo fez com João Batista, foi decapitado porque aventurou a dizer a um rei que o adultério era errado. É assim que os poderosos sempre tratam a mensagem verdadeira e os verdadeiros pregadores. Veja como trataram os apóstolos. Pedro foi posto à morte, como também Tiago. Leia a história dos mártires, dos confessores, das pessoas que, aos milhares, foram lançados aos leões na arena de Roma e noutros lugares, o massacre dos santos. Esse tem sido o tratamento dado aos cristãos através dos séculos. Os reformadores protestantes, os pactuários, os puritanos, os metodistas primitivos são as pessoas que foram perseguidas. A verdade para sempre na forca, o erro para sempre no trono. J.R. Lowell. Acima de tudo, considerem o Filho de Deus. Ele veio, aspas, buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha aspas. Lucas 19, verso 10. Ele é o maior benfeitor da raça humana já conhecido, aquele que deixou as mansões celestiais e se humilhou, se rebaixou, suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo e se dispôs até a morrer por eles. E que tratamento lhe deram? Ovacionaram-no de pé? Não, não. Eles disseram, aspas, fora com ele, crucifica-o. Livremo-nos dele, fecha aspas. Eles o rejeitaram. Foi desdenhado, aspas. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, fecha aspas. Isaías 53, verso 3.
É assim que o mundo sempre trata a mensagem verdadeira. Permitam-me expressar-me assim. Às vezes encontro cristãos que estão realmente inquietos e assustados porque veem que muitos cultos, eminentemente atuais, pensadores, filósofos e cientistas, não são cristãos. Isso resulta numa espécie de complexo de inferioridade e eles ficam envergonhados por crerem numa mensagem que é rejeitada pelos grandes, pelos poderosos e pelos nobres do mundo. Meu caro amigo, que tolice é isso? Se você crê em algo que eles rejeitam, você está em muito boa companhia. É por isso que, como eu disse, a recepção dada pelo mundo a uma mensagem que pretende ser cristã é um dos melhores testes para verificar se ela é verdadeiro cristianismo ou não, e se a igreja está falando como a igreja autêntica ou não. Veja o que o mundo fez com Pedro. É muito esclarecedor aplicar esse teste a todo aquele que se diz sucessor de Pedro. Mas agora devemos passar a considerar por que o mundo entende mal e odeia a mensagem cristã. A resposta pode ser dada numa palavra: é porque esta mensagem verdadeira é sobrenatural. Permitam-me explanar isso. O cristianismo não é algo que nós fazemos, não é algo que, em algum sentido, depende de nós. Essa é, naturalmente, a maior falácia moderna. Gostamos de pensar que podemos fazer qualquer coisa, que podemos fazer tudo, temos a confiança, temos a capacidade e o poder. Contudo, aqui, logo no começo, nos é dito que tornar-nos cristãos de maneira nenhuma depende de nós, de nosso poder e da nossa capacidade. Não é questão de capacidade nossa, nosso entendimento e nosso conhecimento. Não. Notem isto. Aspas. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se. Fecha aspas. Naturalmente que sim. Isso era contrário a todo o seu pensamento. Milhares de pessoas que estão fora da igreja rejeitam a mensagem cristã porque nunca entenderam este primeiro princípio. É visto que eles estão errados sobre este primeiro ponto. Estão errados em todos os pontos. Por que vocês acham que o nosso bendito Senhor escolheu os particulares homens que escolheu para serem seus discípulos? Vocês se lembram que tipo de homens eles eram? Alguns eram pescadores, um deles era cobrador de impostos. Eram homens muito comuns, empregados em muitas ocupações diárias. Ele não selecionou homens dentre os fariseus, os escribas, os doutores da lei e os líderes do pensamento político. Tampouco escolheu filósofos. Quando formou seu gabinete, não selecionou 12 dos mais capazes, mais instruídos e mais cultos homens de Jerusalém. Fez exatamente o oposto. Por que vocês acham que ele fez isso? Sugiro-lhes que foi para estabelecer, uma vez e para sempre, que os homens e as mulheres não entram no reino conforme a capacidade deles, que ninguém se torna cristão por seu próprio entendimento. Por isso ele escolheu, aspas, homens sem letras e indoutos, fecha aspas, Joões ninguém. Bem sei que o apóstolo Paulo foi um dos maiores gênios de todos os tempos, porém, em certo sentido, isso comprova a regra. Deus estava dizendo que, se um homem é brilhante ou ignorante, não importa, o poder é sempre o mesmo. E então vocês têm a maioria sem letras e indoutos, e entre eles este gênio proeminente, e isso tem continuado assim através dos séculos sucessivos. Claro está que, como já vimos, o mundo acredita que isso depende do seu próprio entendimento, e por isso admira os grandes pensadores e acredita que a nossa única esperança está na produção de grandes homens que saibam pensar em termos grandiosos, que com seu discernimento penetrem em nossos problemas e nos mostrem como sair deles. Mas, se vocês pensarem que isso é cristianismo, estarão totalmente errados antes que chegar a qualquer outra questão sobre milagres e sobre a pessoa de Cristo. Visto que a fé cristã é sobrenatural e como uma prova adicional disso, não precisamos ser inteligentes para entendê-la ou para pô-la em prática. Esse é o ponto extraordinário. Vocês podem descrevê-lo como o paradoxo da mensagem cristã. Temos aqui a verdade mais profunda do mundo sobre tudo quanto se relaciona com os homens e as mulheres, vida, modo de viver, morte, o cosmos e Deus, e, contudo, nunca se chega a ela como fruto de esforço intelectual. Similarmente, não dependemos de modo algum do nosso esforço moral para tornar-nos cristãos. Não vou me demorar nisso agora, voltarei a tratar desse ponto
Mas vocês não encontrarão somente homens sem letras e ignorantes na igreja. Encontrarão homens e mulheres que tinham sido ladrões, bêbados, agressores, fanfarrões e que de repente se tornaram santos na igreja de Deus. O cristianismo é sobrenatural. Quando nos tornamos cristãos, não é porque fizemos alguma coisa, e sim porque alguma coisa nos foi feita. Algo nos mudou. Eis o fenômeno. Homens sem letras e indoutos puderam falar como falaram, puderam curar o homem coxo, estavam cheios de poder. O que é que tinha acontecido com eles? E aí está o cristianismo para vocês em resumo, como que numa casca de nós. Não depende de nós, é um poder que age sobre nós, em nós e apesar de nós. Ouçam o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, aspas, não me envergonho do evangelho de Cristo, fecha aspas. Por quê? Aspas, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fecha aspas. Romanos 1, verso 16. Por isso ele diz, aspas, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, fecha aspas. Versículos 14 e 15. Ele não postula grande entendimento, não postula ignorância, não postula nada senão necessidade e o poder de Deus. É o poder de Deus e age sobre os homens e mulheres. Paulo nunca se cansava de dizer isso, aspas, Cristo, fecha aspas. Diz ele, aspas, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24, 26 e 27. Deus agindo, um fenômeno, homens comuns, ignorantes e letrados, falando com ousadia e operando milagres. É o poder de Deus, porém, isso é cristianismo. Portanto, ser cristão não depende de nós, mas inteiramente de Deus e seu poder, e do que Ele fez na pessoa do seu amado Filho unigênito. Vocês veem estes discípulos. Vejam como eles puderam resistir e arrazoar diante deste grande concílio e refutá-lo. Eles eram pecadores. Entretanto, não somente isso. Você se lembra de Pedro? Ele tinha um espírito tão covarde que, quando seu maior amigo e benfeitor estava em dificuldade sob julgamento, Pedro o negou para se livrar. Mas vejam-no agora, de pé e com ousadia. O que aconteceu? Ele tinha sido mudado. Isso é cristianismo. Pedro não estivera lendo manuais de filosofia, não tinha estudado ciência, não tinha procurado familiarizar-se com o saber dos séculos. Não. Tinha acontecido alguma coisa com ele. O Espírito o enchera de poder. Era um novo homem. E, naturalmente, o próprio coxo era um notável exemplo do poder sobrenatural de Deus. Aspas. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Fecha aspas. E essa tem sido a história da igreja cristã através de todos os longos séculos. O cristianismo não é uma coisa que eu assumo, não é uma coisa que eu capto com a minha mente extraordinária. É Deus lidando comigo, é Deus agindo sobre mim, é o poder de Deus se apoderando de mim, mudando o meu ser, dando-me um novo nascimento, uma nova vida e fazendo de mim um novo homem. Como o cristianismo faz isso? Ele dá aos homens e às mulheres um novo entendimento. Vejam estes homens, Pedro e João, que é que eles sabiam? Nunca tinham frequentado escolas e, todavia, podiam expor as escrituras. Tinham entendimento espiritual e tinham discernimento da verdade. De onde obtiveram isso? Esse é o milagre do novo nascimento. Vocês veem o que torna cristão um homem ou uma mulher é que o Espírito de Deus opera neles, muda a sua natureza. Aspas, se alguém está em Cristo, nova criatura, isto é, nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Fecha aspas. 2 Coríntios 5, verso 17. Ouçam o apóstolo dizê-lo de novo aos coríntios, aspas, a qual, isto é, sabedoria de Deus, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. 1 Coríntios 2, verso 8. Eles não reconheceram e não conheceram Cristo, não entenderam. Aspas, ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fecha aspas. 1 Coríntios 2, verso 14 a 16. Isso é assombroso, é o fato mais glorioso. É por isso que um homem fraco como eu pode levantar-se num púlpito como este e dirigir-se a vocês, tendo-os como ouvintes aqui congregados, sem saber nada a respeito de vocês. Não tenho necessidade de saber coisa alguma sobre vocês. Não estou interessado em saber se você é hábil ou inábil, se você é culto ou inculto, se é um cientista ou ignorante. Não faz diferença. Eu sei que você é um ser humano. Sei que você é falho. Sei que você tem uma necessidade. Sei que você tem uma alma da qual não se apercebeu e que está perdida. Sei que você não está preparado nem para viver, nem para morrer, nem para enfrentar Deus no tribunal do juízo eterno. Sei que lhe falta o entendimento dos fatos elementares da vida, da morte e da eternidade. Mas eu prego com confiança. Por quê? Aqui está o romance e a maravilha de ser pregador cristão. Eu sei que não importa qual é a sua condição, nem um pouco. Sei que a pessoa mais ignorante tem tanta possibilidade de ser cristão como a mais capaz, porque isso não depende do poder desta ou daquela. Se a salvação dependesse dos poderes naturais inerentes à pessoa, só haveria salvação para bem poucas pessoas de destaque, e o resto de nós estaria condenado para sempre. Graças a Deus não é assim. Deus pode tomar as coisas loucas deste mundo e enchê-las de entendimento. Confiamos no poder de Deus. Assim é que o apóstolo João, escrevendo aos cristãos primitivos, muito simples, diz, aspas, e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Fecha aspas, 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27. Existem falsos cristãos, falsos apóstolos, falsos mestres. Não me preocupo. Vocês têm uma unção, vocês têm um entendimento que os sábios, os cultos e os prudentes não têm. E o nosso bendito Senhor disse, já o citei parcialmente, aspas, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Fecha aspas, Mateus 11, versos 25 e 26. Aí está, da própria boca do nosso Senhor, e continua sendo assim, aspas, homens sem letras e indoutos, fecha aspas. Não importa o poder de Deus que lhes deu entendimento. Esse apóstolo tinha compreendido que haviam perdido sua alma. Tinham compreendido ademais que não podiam salvar-se a si mesmo, mas lhe fora dado o entendimento para verem que este Jesus, a que eles tinham seguido e com quem tinham trabalhado, não era outro senão o Filho unigênito de Deus, que havia vindo ao mundo para salvá-los. E isso é tudo o que você precisa saber, que você é um pecador com uma desesperada necessidade, mas que você tem um Salvador poderoso que pode pagar o preço dos seus pecados e que pôde sofrer em seu corpo, na cruz, a penalidade que cabia a você sofrer e que ele ressuscitou para justificá-lo diante de Deus. Que ele deu uma nova vida, um novo ser, um novo começo, uma nova natureza. Que ele inunda de amor o seu coração e o seu ser e o habilita a viver. Por mais pobres, moral e intelectualmente que sejamos, e em todos os outros sentidos, a única capacidade que ele postula é a capacidade de aceitar o que ele dá. Ele dá entendimento, ele nos transforma como transformou estes homens e dá paz e alegria. Ele dá a felicidade nunca antes sequer imaginada por nós. Ele dá descanso à alma. Ele dá um tal entendimento da vida que, mesmo quando as coisas vêm contra nós, sabemos que está tudo bem. Quando tudo está agindo contra nós, ainda dizemos, aspas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Fecha aspas, Romanos 8, verso 28. E não apenas o dizemos, sabemos que é verdade. Com o apóstolo Paulo, nós dizemos que não somente nos alegramos em Deus, aspas, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Fecha aspas, Romanos 5, verso 3. Até as tribulações nos ensinam e nos preparam para o que nos espera. O poder de Deus nos dá poder em muitos outros aspectos. Seu poder pega
fraquinhos e fracassos e insere neles uma espinha dorsal e fibra moral. Introduz nesses fraquinhos uma dinâmica que faz das pessoas novos homens e novas mulheres, de modo que onde antes eram derrotados, agora vencem. O poder de Deus habilita seres humanos pequenos a erguer-se e a resistir ao diabo, e a fazê-lo fugir. O diabo que se aventurou a tentar o próprio Filho de Deus, dá-lhes forças para resistirem a ele, firmes na fé. Como temos visto, o poder de Deus dá a homens e mulheres fracos, incultos e ignorantes poder para confundir autoridades cultas. Dá-lhes um entendimento que é mantido oculto para as pessoas sábias, prudentes e sofisticadas. E lhes dá ousadia. Aspas. Vendo a ousadia de Pedro e João. Fecha aspas. Pedro, o covarde, o coelho assustado que foi embora correndo para salvar sua pele, pôde pôr-se de pé e desafiar as autoridades. Eles não entenderam. Naturalmente que não. Não entenderam este milagre. Não viram que ele era um novo homem. Não viram que agora ele estava pronto a morrer por Cristo e pela verdade que antes o deixavam um tanto envergonhado e amedrontado. Era um novo homem, nascido de novo, tendo passado pelo Pentecoste e estando agora cheio de um poder divino e pronto a resistir por este bendito e glorioso Salvador. Isso é cristianismo. E há somente uma explicação disso tudo. Aspas. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Fecha aspas. Aqui está uma mensagem que o mundo não entende e que o aborrece. Aqui está uma mensagem que o humilha e que mostra que a sua necessidade é tão grande como a de todos os demais. O mundo não gosta dela. Quando a igreja fala em sua própria língua, em sua língua verdadeira e nativa, o mundo sempre sente e detecta o escândalo da cruz. Pois a mensagem da igreja às nações não é uma mensagem de elogio para encorajá-las em seus esforços para promover a paz. Não é uma mensagem que recebe a aclamação e aprovação dos comunistas e de outros ateus. Não, não. É uma mensagem que diz aos homens e às mulheres e a todos os povos que eles são vis pecadores, tão vis que nunca poderão melhorar a si mesmos, mas precisam nascer de novo. O pecado deles é tão grande que tornou necessária a vinda do Filho de Deus ao mundo para assumir a natureza humana e humilhar-se até a morte e morte de cruz, para morrer como um criminoso, ferido por seu santo Pai pelos nossos pecados, para ser posto num túmulo antes de ressuscitar, ascender ao céu, assentar-se à direita da glória e do poder de Deus. Ali ele administra o seu reino, e um dia vai voltar, vai aniquilar os seus inimigos e então vai estabelecer o reino de paz. A igreja não pede ao mundo ou às nações individuais que façam a paz. Ela sabe que o mundo não pode fazer isso. Aspas. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Fecha aspas. Mateus 24, verso 6. Há somente um que pode fazer a paz e garanti-la, e este é o príncipe da paz, o Filho de Deus. E todo aquele que está com ele e que o conhece, todo aquele sobre quem ele pôs sua mão poderosa e recriadora por meio do Espírito Santo, e que foi feito de novo por ele, já encontrou a paz com Deus, a paz com outros homens e mulheres, e se tornou concidadão dos santos e membro da família de Deus. Oxalá todos nós aprendamos a lição deste incidente antigo. Vamos encontrar-nos com Jesus e ouvi-lo, e logo nós também nos tornaremos fenômenos. Viremos a ser homens e mulheres que são verdadeiros enigmas para todos os demais. Os outros não nos entenderão. Eles se oporão a nós porque, sem que os condenemos abertamente, nós os condenamos por sermos o que somos e nos deixarmos perplexos o grande entendimento deles. Contudo, graças a Deus, pelo reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa indignidade e do nosso desvalimento, teremos aberto o nosso coração para o resplendor da face de Deus em Jesus Cristo. O poder do Espírito terá vindo sobre nós e nos terá feito de novo, nos terá feito filho de Deus e nos estará preparando para a visão beatífica e para as alegrias de uma bem-aventurança eterna.